Boa noite, Fabiola. Tudo bom? Boa noite, professor José Aldo. Você consegue encontrar o Dr. Márcio por aí, pelo Instagram dele? Professor, deixa eu dar. Pois então, eu vou fazer o seguinte: deixa eu dar uma saída aqui da live e volto e ver se eu consigo. Você tem ele no seu Instagram adicionado? Não, acho que não. Pior que tem. Não sei como Sim. tem. Mas Bora ver ele, se ele entrou, pronto, tá aqui. aqui. Entrou. Agora pede para entrar. Pronto. Agora pede para entrar. Agora sim, perfeito. Entrou? Oi, boa noite. Boa noite, doutor Márcio. Como é que tá a coisa? Ó, tá bom. Uma honra tê-lo nesse momento, nesse programa Além do Divã, Prazer, meu amigo. especial. Trabalhamos um tema tão complexo, né? Vamos aguardar agora os minutos. Fabiola, que é a coordenadora do programa, doutor Márcio, É e ela Maicon, vai, pô. É Maicon, Maicon. É. Márcio. Boa noite, doutor Maicon. Boa noite, minha amiga. Vamos falar desse tema hoje aí, né? De pânico, né? Tem um bem comum em corriqueiro, né? No dia a dia. Tanto da prática médica, né? Como da prática da psiquiatria, da psicologia, né? Aí eu Análise. tentei deixar aqui de forma. Psicanálise, né? Tentei deixar de forma aqui bem reduzida, né? Resumida na realidade, entendeu? Para não prolongar muito, não, porque o assunto é imenso. Se for falar mesmo do começo ao fim, A gente entendeu? vai trabalhando, dialogando, batendo papo, né? É, tá certo. Aí eu coloquei só os tópicos aqui, entendeu? Que eu, qualquer coisa eu vou falando, aí tu comenta, aí tu fala e eu comento, entendeu? Então, gente, boa noite. Eu acho que a gente já está por aqui. Pode ir Sim. já iniciando, né, Selva? Então, o Além do Divã hoje, a gente vai falar sobre a síndrome do pânico e será um diálogo entre a medicina e a psicanálise com o José Aldo, que sempre está aqui às quartas-feiras com o programa Além do Divã, e hoje o nosso convidado é o Dr. Maicon Aguiar. Ele é médico, também tem pós-graduação em saúde da família. Boa noite, doutor Maicon. Dê as boas-vindas aqui para o nosso público. E só Boa noite. ressaltando, o programa ele fica registrado aqui na plataforma do José Aldo. Quem quiser compartilhar após o final do programa ficará salvo. Então, sejam bem-vindos todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos os participantes do programa, né? Além do Divã, tá? Como foi falado, né? Meu nome é Maicon Aguiar, né? Eu formei pela Faculdade Integral Diferencial de Teresina, né? Eu sou da turma de 2012, tá? Então já tenho aí 10 anos, né? Atuando, né? Em saúde pública, tá? Tanto na área ambulatorial como na área hospitalar também, tá? Então, né, por isso que esse tema é interessante, o tema de pânico, né? Porque ele é muito comum e corriqueiro, tanto na prática hospitalar como na prática ambulatorial, né? Aí, pode começar, Geraldo? Sim. Meu Pois nome é pronto. José Aldo, sou psicólogo, psicanalista, formado em filosofia, pós-graduação em psicopedagogia clínica, institucional, expressão escolar e me apresento hoje como psicanalista. E vamos começar. Então, é uma honra, mais uma vez, estar com todos vocês. Gostaria de agradecer a participação de Laira, que entrou agora, e de todos que já entraram no programa Além do Divã. É um programa que eu gostaria de deixar bem claro, que é um programa feito especialmente para você, telespectador. Você pode opinar, colocar o tema que você quer, que gostaria que nós trabalhássemos aqui. E hoje nós escolhemos, né, com essa parceria especial, doutor Maicon, um grande amigo meu, e é uma honra, doutor, já tê-lo você conosco, trabalhando esse tema,
lembrando, gente, que nós iremos trabalhar aqui, não é aquela questão aprofundada de tudo que é o pânico em toda a sua dimensão. A gente vai tentar trabalhar de forma coloquial, fazendo um diálogo, como foi colocado, um papo entre a psicanálise, a medicina, o que nós podemos aprender com o outro. E lembrando que ambos se funilam, né? E, mais uma vez, obrigado, doutor Maico, por a sua presença, e é uma honra para nós, do programa Além do Divã, tê-lo nesse momento. E vamos lá. Vamos lá. Eu acho importante, Zé Aldo, a gente definir o que é o pânico, né? Para a população, né? O que é o pânico? É um episódio súbito de medo intenso que desencadeia reações físicas graves quando não há nenhum perigo ou causa aparente, né? Geralmente a pessoa começa a apresentar quadros de medo, angústia e terror, né? Uma sensação também de perigo eminente, né? E sem motivo aparente, né? Ou sem qualquer explicação para que isso aconteça, né? Isso é muito interessante, porque a própria etimologia da palavra pânico, ela provém da palavra grega panikon, né? Que tem como significado que você colocou aí, esse susto, esse pavor repetitivo, podemos dizer, esse horror, né? Esse horror, esse medo, podemos dizer, esse medo exacerbado. Que na mitologia grega, por isso colocaram pânico, está relacionado muito ao deus Pan, né? Que ele provocava muito medo com seu aparecimento aos pastores e aos camponeses. E dessa forma, a palavra teve em nossa língua, né, o significado de medo, ou podemos dizer medo ou um pavor violento e repetitivo. Então, isso o que melhor descreve sobre a palavra pânico, que vem do grego pan, né? Significa horror, temor, pavor, algo súbito, um susto, algo que você não espera e de repente ele é aprisionado. E a etimologia é realmente o que o paciente, o sentimento que o paciente sente no momento do ataque, né? Às vezes tem aquela sensação de morte iminente que ele tem, né? De perigo constante, né? E assim, uma doença, né? Uma patologia até incapacitante, né? Que se não tratada de forma correta, pode ter até algum desfecho trágico, né? No decorrer da vida desse paciente, né? E assim, eu separei também um tópico aqui sobre a diferença de pânico e ansiedade, né? Porque uma coisa, assim, está relacionada com a outra, né? Assim, o pânico e a ansiedade, né? Eles se diferenciam pela intensidade dos sintomas e pela imprevisibilidade de sua ocorrência, né? Por exemplo, a ansiedade, ela tem um quadro mais autocontrolado, né? E diferente do quadro de pânico, né? Que é de incidência súbita, né? E o quadro de ansiedade é um quadro mais leve, tá? E o pânico é um quadro mais agressivo, né? E assim, a ansiedade, tá? Ela ocorre por uma causa mais lógica, concreta e com autocontrole dos sintomas, né? Por exemplo, um desafio a ser enfrentado, tá? Por exemplo, a pessoa nunca andou de avião na vida. E a primeira vez que ela vai fazê-lo, né? Antes de entrar na aeronave, ela começa a sentir uma leve palpitação, né, no peito, uma leve sudorese nas mãos, tá? Mas a partir do momento que ela enfrenta esse problema, isso passa. Ele pode até vir ter ansiedade em outro momento, mas naquele, né, foi autocontido, ele cessou, né, a partir do momento que ele enfrentou o desafio, tá? E assim, a partir desse momento que ele enfrenta esse desafio, ele vai seguir a vida dele normalmente, né? Normalmente. Ansiedade, eu acho que todos nós já sentimos alguma vez na vida, né? É bem comum, né? Esse tipo de sentimento de ansiedade, né? Diferente do pânico, né? Porque o pânico, tá? Ele não tem hora nem motivo para acontecer. É como se fosse, como eu falei, um quadro de ansiedade mais intenso, né? Exacerbado e abrupto, né? O paciente começa a sentir um perigo que não existe, né? E, como eu falei, é uma doença que pode ser incapacitante, né? Impedir com que a pessoa siga a sua vida normalmente, né? Decorrência do medo dela ter crise ou então das consequentes crises que ela pode vir a apresentar, né? A literatura também fala o seguinte, que
o paciente às vezes sente como se tivesse uma sirene dentro da cabeça dele, que no momento da crise essa sirene nunca desliga, né? E que através disso ele pode desenvolver até o medo de enlouquecer, medo de morrer, né? Isso é muito importante, porque a própria palavra, nós, psicanaliticamente falando, nós dizemos que o pânico, né, foi a angústia, o pânico seria uma das máscaras, no contexto psicanalítico, o pânico seria uma máscara da angústia. Porque a própria palavra, como você colocou, a palavra angústia, né, ou ansiedade, ela tem alguma relação com o termo ânsia, né, que quer dizer, no contexto psicanalítico, o desejo desmedido, podemos dizer, alguma descompensação da harmonia psíquica, que é essa sensação de loucura, né? E essa desarmonia psíquica e também essa desarmonia interna, que nem sempre a pessoa que sente essa ansiedade, que vem de ânsia, é perceptível e visível. Porque também é muito relacionado o termo angústia e ansiedade na psicanálise. Porque Freud fez um texto que falou de angústia, as 3 formas de angústia, né? Ele vai falar que a angústia, na verdade, ela deriva do latim angor, né? Do latim angor, que quer dizer o quê? Angusture. Daí essa angústia, angusture, essa agonia, esse mal-estar, né? Que significa esse estreitamento, esse apertamento, que é toda a sintomatologia que você vai sentindo na síndrome do pânico, né? Esse estreitamento, esse apertamento, essa dor no peito, esse taquicardia, essa bola na garganta, essa falta de ar, né? Esse mal-estar, né? O que em psicanálise traduz realmente o sintoma, né? Que emerge e que fica livremente manifesto, né? Porque na maioria das vezes tais sintomas indicam que está havendo uma falha do mecanismo de representação diante de um trauma, de um excesso de estímulo que pode ser tanto externo como externo, que é o caso da ansiedade, é o caso do pânico. Porque ansiedade e pânico podemos dizer que são irmãs. Não é isso, doutor? Isso é muito interessante. Essa angústia, essa angústia, esse angor que a pessoa que tem pânico vem sofrendo. E assim, doutor, também, passando um pouco mais para a parte da prevalência, é interessante que é mais comum em mulheres, né? É 2 para 1. A cada 2 mulheres que apresentam problema de pânico, né, vai ter um homem, né? E também, né, o início dos sintomas, né? Qual a idade do início, né, dos quadros de pânico? Geralmente é na fase do início da menstruação, né? Aquela passa de 12, 13, 14 anos, tá? Começou a menstruar, né? Ela já tem ela pode ficar propícia a apresentar quadros de pânico, tá? E esse período de maior prevalência se dá até a fase da menopausa da mulher, né? Já em idosos, não é que não aconteça quadro de pânico em idosos. Acontece, mas de forma mais rara. Indo lá de 0,1% a 2%, né? Doutor Michael. Oi. Só uma pergunta, pode ser que também seja uma dúvida de quem esteja assistindo. Tem relação também com a questão hormonal da mulher, mudança de hormônio, do período? Olha, tem, porque tem que ver caso de hipertiroidismo também, que pode acontecer, tá entendendo? Feocromocitoma, tá? Aí, no caso, já vai entrar lá no diagnóstico diferencial, certo? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Urgência e emergência, tá? O paciente chega com taquicardia, sensação de falta de ar, né? É um sintoma que emula um infarto agudo do miocárdio, né? Aí, nesse caso aí, a gente faz o quê? Um eletrocardiograma, que já descarta logo, né, um infarto, certo? E aí, após passar a crise, né, a gente conversa com o paciente, né, já vislumbra um diagnóstico, certo? Mas a questão hormonal também pode influenciar, com certeza, né? Principalmente o hipertiroidismo, certo? Aí, nesse caso, teria que ver TSH, T4 livre, né? Mas isso aí no exame no ambulatório, né? Como entra como diagnóstico diferencial. Tá? O que é importante no contexto para nós, psicanalítica,
psicanalista, é que Freud, ele deu o nome desse quadro de pânico, que hoje, né, é chamado síndrome do pânico. Freud chamou de angústia, de neurose de angústia, né? A partir de 1893 a 1895, você me fez lembrar ao dizer que o pânico ataca mais em mulheres, né? Podemos dizer assim, isso não quer dizer que é generalizável, mas me lembrou que um caso que Freud atendeu a menina Catarina, né? Nos Alpes, ele estava de férias, e me lembrou que o Freud vai chamar essa neurose de angústia, que também está muito relacionado com a histeria. Histeria. O útero errante, de Hístero, útero errante. Eles acreditavam que existia algo dentro do corpo da mulher e que, na medicina de Hipócrates, acreditava que botava ervas medicinais, né, na vagina da mulher para controlá-la. Até que Freud chega e, na Idade Média, essas mulheres foram mortas, né, porque acreditavam que eram possessivos, demoníacos. E aí Freud percebeu que não, que toda essa sintomatologia estava relacionada ao psiquismo. E não era algo também, Freud vai pensar nessa questão anatomia, né, anatômica, que os primeiros médicos, como Hipócrates, pensaram, né? Mas sim que era algo, né, psíquico. E aí que ele vai descrever esse sintoma, né, de Catarina, uma jovem, né, que ela teve toda essa sintomatologia, toda essa neurose de angústia, e que Freud vai chamar posteriormente de ataque histérico, que tinha como conteúdo, que tinha como fundo a própria angústia. Porque o próprio pânico seria o quê? Uma das manifestações da angústia. Né? Desse angor, dessa angústia, desse mal-estar, que eu não sei de onde vem, que ele me pega de surpresa. Eu sou tomado por essa angústia, por esse medo, podemos dizer, atropelador, esse medo de morrer, essa sensação de loucura, essa sensação de mal-estar. Né? Então, isso são apenas sintomatologias da angústia. Por isso ele vai chamar de neuroses de angústia. Muito interessante. Interessante, Zé Aldo, que até, assim, eu entendo um pouco de psicologia, né? Ele já inicia os tratamentos já desses pacientes, né? Desde essa época, né? Paciente portador já de poder de pânico, né? Entendeu? E foi a partir de Freud que começou a trabalhar essa questão de neurose de angústia, que foi, para a nossa época, tratado como síndrome do pânico. Porque Freud, ele vai chamar que existe 3 tipos de angústia. Ele vai chamar de uma angústia realística, de uma angústia moral e de uma angústia neurótica. A angústia realista seria o quê? Que essa angústia que está muito relacionada com o síndrome do pânico, que é o receio, que é o medo do perigo real de acontecer alguma coisa, ou de estar acontecendo algo no mundo exterior, onde o indivíduo habita, e que surge geralmente, podemos dizer, toda essa sintomatologia através de situações específicas. Por exemplo, a fobia. Vamos pensar na fobia, psicanalisticamente falando, a fobia seria, o pânico seria a exacerbação exagerada da fobia. Porque a fobia eu nomeio um objeto, porque é mais fácil lidar com algo externo do que eu lidar com algo interno que me escapa, que foge de mim. Né? E aí eu consigo nomear uma barata, um rato, um elevador, algo aberto, porque é mais fácil lidar do que eu lidar com esse mal-estar que eu não consigo ver. Então, por isso que eu penso que... E a questão da fobia, e essa questão da fobia, ela entra até no quadro da sintomatologia emocional do paciente, né? Que é aquele medo generalizado que ele tem. Sim. Né? Sim, isso que é importante, porque psicanaliticamente falando, o pânico seria a exacerbação exagerada da fobia. Uhum. Porque a fobia seria o quê? Seria uma defesa contra a angústia de castração. Eu não consigo lidar com esse mal-estar. E aí eu coloco o objeto como forma de me defender desse mal-estar, né, que eu não sei. Daí que Freud vai dizer que a angústia seria essa angústia do eu. A angústia do eu é que o ego, né, chamar ego, é que o ego tem que aprender a lidar
com essas três forças. Quais são as três forças? A força do mundo exterior, né? A força do id e a força do super-eu. E que cada um dessas três forças, né, gera a sua própria angústia, gera a sua própria ansiedade. Né? Certo. Essa sensação, esse mal-estar. Certo? Assim, eu vou passar agora para os sintomas, tá? Da síndrome do pânico, do quadro de pânico, tá? Que ele é dividido, né, no sintoma emocional, né, sintoma fisiológico e comportamental, né? No sintoma emocional, é como eu vou falar agora, né? Essa questão da fobia, é aquela preocupação excessiva, né? De coisas corriqueiras na vida que a pessoa não tinha antes. Como, por exemplo, ele começa a se preocupar com o que ele vai jantar à noite, né? E gera uma preocupação exacerbada que até limita ele de trabalhar às vezes, certo? Por causa dessa preocupação excessiva, né? O medo generalizado, por exemplo, às vezes ele tem um cachorro em casa, ou um gato, que ele conviveu durante vários e vários anos, mas a partir do momento que ele entra em quadro de pânico, de crise de pânico, né, ele já começa a ter medo desse animal, por exemplo, que ele convivia com ele anteriormente, né? Pensamento negativo, às vezes aquela pessoa, né, negativista, certo? Que acha que nunca na vida dela nada vai dar certo, tudo dá errado, é 2 passos para frente, 1 para trás, né? E também a desrealização, eu acho que isso é interessante também. Por exemplo, desrealização profissional, né? Ele ia bem no serviço, no trabalho dele, mas a partir do momento que ele começa a ter esses quadros de crise, ele já acha que já começa a ter problema de relacionamento no seu serviço, né? Acha que não vai conseguir ascender profissionalmente, né? Já começa a ter um grande empecilho no seu ambiente de trabalho, decorrente disso, né? E, como já foi falado, né? Medo de morrer e o medo de enlouquecer, né? E é muito importante que você que está nos assistindo, que teria ansiedade, esse angor, né? Esse anseio, essa ânsia, né? Seria o quê? Seria a consequência da angústia. Ou melhor, seria uma defesa contra a própria angústia. Então, eu não sei lidar com essa angústia. É algo que me escapa, é algo que foge de mim, e aí eu vou começar a ter toda a sintomatologia, né? Todo esse mal-estar corporal, porque o ansioso, ele sente todo o corpo, né? É como se ele estivesse pegando em todos os órgãos do corpo dele e apertando, né? É a sensação do peito horrível. Eu já tive muito paciente, adolescente, e estou atendendo a paciente agora que a sensação é que ela vai infartar naquele momento, que essa sensação de angústia, de mal-estar, de angústia, né? Que é angor, a palavra angústia, e ela tem a sensação de que vai morrer subitamente, né? Esse branco, essa tela branca, que eu vou morrer agora, é agora que eu vou morrer. E muitas vezes você manda um paciente só para fazer o teste, mas você sabe que ele não tem nenhum problema cardíaco, e muitas vezes vai ao médico e vê que lá o médico constata que não tem nada. Só essa ansiedade, essa antecipação, esse desejo, porque o que é o ansioso? É a antecipação do futuro, é trazer o futuro para o presente. Ele não vive o presente, ele não se preocupa com o que está, ele está muito localizado, deslocado para o futuro. E quanto mais essa fantasia do futuro, mais ele adoece, mais tais sintomatologias se apresentam, como sudorese, né, taquicardia, desmaio, mal-estar, tremedeira nas pernas, que também seriam maneiras de se defender contra esse mal-estar psíquico. É claro isso? Que é esse mal-estar psíquico, aquilo que eu não consegui elaborar. Então, que eu não consegui elaborar, então ele se apresenta de forma sintomatológica no meu corpo. Né? Que eu não consegui isso vai até de encontro, tá? Com os fatores, com os sintomas fisiológicos que o paciente vem a sentir, né? Sim. Como falou, né? Aquela sensação de dor no peito, né? De sufocamento, falta de ar, aquela taquicardia, né? O coração acelera, mas doutor, meu coração está acelerando, quer sair pela boca, quer pular pela boca. Geralmente, né? É o que eles falam, né? A sudorese, um suor excessivo, parestesias também, né? Que dormência no corpo todo, o paciente fica todo dormente, anestesiado, né? Desmaios, tonturas, dor abdominal, né? Podendo gerar até uma diarreia naquele momento, né? Abertura de esfíncter também, né? O paciente pode, né?
E já no fator comportamental, né, que é o terceiro fator dos sintomas, né, é aquele paciente, né, que tenta evitar a situação de estresse, né? Às vezes até os mínimos estresses ele tenta evitar não, se esquivar, porque ele acha que a partir do momento que ele entra em contato com algum ato estressante, né, já pode querer desencadear alguma crise de pânico nele, né? E também a questão da inquietação. O paciente que está sofrendo de problema de pânico, ele começa a perder também a concentração dele, né? Antes ele lia um livro e agora já não consegue mais, né? Ele não se concentra na leitura, ele não entende mais o que ele está lendo, né? E tem também o aspecto de insônia, tá? O aspecto de insônia. O aspecto de insônia, isso é bastante comum no paciente que está passando por uma crise de ansiedade. É aquele paciente que está tendo pesadelos noturnos, né? E no meio da noite ele acorda, já acorda com taquicardia, com sudorese, ele não consegue dormir mais. Aí chega amanhã, ele está estressado, ele está cansado, ele foi dormir, ele amanheceu o dia pior do que ele foi dormir, né? E geralmente o interessante é que sempre está associado com algum pesadelo, né? Alguma coisa relacionada a isso, certo? E tem também, que é o último sintoma, tá? É a agorafobia, certo? Que é o quê? Que é o medo de lugares e situações que possam causar pânico, impotência ou constrangimento, tá? Na prática, o que significa isso? Aquele paciente que já não consegue mais sair sozinho fora de casa, ele tem que sair acompanhado. Ele vai no mercado, né, no supermercado, ele não consegue sair, porque ele tem medo de sofrer uma crise e não saber como se livrar dela, né? É um paciente que já tem medo de pessoas, né? Até do próprio convívio delas, né? Ele já tende a querer aquele isolamento social, certo? Medo de lugares públicos também, né? Tudo engloba nessa questão da agorafobia, certo? Eu tenho atendido uma paciente que ela está com esse procedimento. Quando o marido me procurou, praticamente o marido a trouxe nos braços, porque ela não tinha dormência na perna, ela não conseguia caminhar, né? Um espaço de quase 5 metros, 6 metros, ela não conseguia, que ela caía, ela desmaiava. Então começou a gerar o quê? Pânico, angústia, mal-estar, com medo de ir em lugares públicos e acontecer tudo isso, né? É o que nós chamamos na psicanálise, que Freud nomeou, 3 tipos de angústia: angústia moral, angústia realista, é o que nós chamamos de angústia neurótica. O que seria uma angústia neurótica, né? Esse mal-estar, essa angústia neurótica seria o quê? O medo, esse medo de que os próprios pensamentos, né, podemos dizer, possam fugir, possam sair, né, sair do controle, né, fugir, sair, perturbar, porque o pânico é o quê? É onde está suspenso, onde todos os teus amuletos caiu. Então esse medo ocorre devido a essa natureza aterrorizante, que é esse pavor, que é esse algo público, que a palavra pânico, como a etimologia está dizendo, esse pavor violento, algo público, de ser acometido por tais situações, né? Por tais situações em ambientes públicos, ambientes fechados. E aí o que é que acontece? É importante, né, analisar, na psicanálise, analisar tudo isso, porque há uma origem, e tornar tudo isso consciente para a pessoa poder nomear, classificar, aprender a lidar melhor com isso. Porque senão a pessoa vai estar com essa sensação de despertecimento, essa sensação que a pessoa acha que está enlouquecendo, que vai ficar louca, e é esse medo, né? E é importante trabalhar, porque aí nós já vamos entrar em outra temática, né, doutor? Que aí é que leva a pessoa para o labirinto da depressão. Porque a pessoa não vai conseguir mais sair, se ele gosta de ir de festa, que ele gosta de sair, ele vai começar a ficar mais fechado dentro de uma bolha, porque ele vai ter medo de sair, com medo de tais acontecimentos, de tais sintomatologias se manifestarem. E ele vai Eu tinha um professor de psiquiatria que ele falava que a síndrome do pânico e a depressão andam de mãos juntos, né? De mãos dadas, né? Eu coloco mais ainda. Pânico, depressão, ansiedade são irmãs inseparáveis. Por isso que é importante trabalhar esse
pequenos picos de ansiedade para que isso não venha desencadear fobias e pânico posterior e que possa levar a pessoa, né, para o labirinto da depressão. Porque, como eu falou anteriormente, a pessoa que está com agorafobia é o medo, tudo fugir do controle. Você está aqui, de repente, eu vou enlouquecer. A sensação de querer correr na rua, a sensação de gritar, a sensação aí começa a ter medo, aí começa a chorar continuamente, e já estão começando sintomas, né, típicos da depressão. Depressão. Até pela própria fobia social que ele pode desenvolver também, né? Fobia social, isso, fobia de... Isso, muito bom. Interessante, interessante. Pois é, agora eu vou, assim, o penúltimo tópico que eu vou comentar aqui é sobre os fatores de risco, né? O que é que pode levar um paciente, geralmente, né, a vir desenvolver esses quadros, né? Que o primeiro aqui é a afetividade negativa, né? Entendeu? Que é uma dimensão geral da angústia e insatisfação, o qual inclui uma variedade de estados de humor aversivos como culpa, raiva, desgosto e medo. Acho que é basicamente isso que tu falou, né, Zé? Né? Isso. Porque Freud ele descreve, eu estou falando, batendo papo em diálogo da psicanálise da medicina, Freud ele vai descrever em alguns textos, um texto de 1894 a 1895, né? Freud descreve a sintomatologia do pânico, ele vai colocar primeiro o quê? A irritabilidade, que seria o que? Seria o acúmulo de excitação ou de incapacidade de tolerância. Depois ele vai colocar uma questão de expectativa angustiada. É o que o doutor falou. Antes de acontecer alguma coisa, eu já estou preocupado. Vai acontecer. Eu vou bem ali, na rua aconteceu bem aqui comigo, eu já estou com essa expectativa angustiada. Que essa quantidade, esse quanto, né, de angústia que está livremente flutuante, né, que está sempre pronto a se conectar com qualquer conteúdo de representação. E, de repente, ele se depara com uma questão e aí tudo desencadeia, um efeito dominó. E aí ele cai, desmaia, grita, chora, sai correndo. Então, é essa expectativa angustiada que os ansiosos sofrem muito. Porque a ansiedade é a antecipação do futuro, é o excesso do futuro. O estresse seria o excesso de presente. A depressão seria o excesso de passado, em termos simplísticos, colocando aqui, né? Então, é importante que a pessoa venha trabalhar, né? Deixar de ser essas representações, ou podemos dizer, ou inclinações, ou concepções pessimistas. Não vai dar certo, vai acontecer de novo, estou com medo, eu vou morrer, vai atacar. Então, é importante também você confronte, né, toda essa sintomatologia. Porque quanto mais você recua, mais ela cresce. Quanto mais você tem medo, mais ela cresce. E ela cresce de forma bombástica. Como essa paciente, ela disse que começou a cortar nela aqui um pouquinho a perna, ela já começa a vir todo aquela questão flutuante, aquele despedaçamento, e a vontade que ela tem é de gritar, é de chorar, é de sair correndo na rua gritando. E aí isso tem feito, mas hoje ela está melhor, né? Porque está falando, está trabalhando, então ela já está conseguindo dar passo que antes ela não conseguia. Por isso, vale ressaltar aqui, como psicanalista, que é importante o tratamento também medicamentoso e o tratamento psicanalítico, que ambos vão em mãos dadas. Nenhum está dando uso. Né? Pois é. Aí também, o outro tópico seria o tratamento, né? Mas antes disso também tem outros fatores de risco, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre eles, tá? Que, por exemplo, a maior sensibilidade à ansiedade que esses pacientes têm, né? Maior sensibilidade à ansiedade, né? É a tendência de interpretar as sensações que acompanham a ansiedade como se fossem indicadores de doença física, tá? É o quê? É o medo do medo, né? Assim, às vezes esse tipo de paciente, né, ele já tem um diagnóstico de problema de ataque de pânico, tudo, só que ele não acredita, ele não quer acreditar naquilo, tá? Ele começa a sentir palpitação, ele vai achar que ele está sofrendo um infarto, né? Ele está sentindo falta de ar, ele vai achar que está sofrendo um problema de asma, de algum câncer no pulmão, às vezes ele acha que tem algum tumor na cabeça, alguma coisa, né? E aí é que tá a questão, rapaz. É porque isso aí afeta até na adesão do paciente ao tratamento.
né? Porque em vez de ele iniciar o tratamento, né, logo, ele vai às vezes à tarde fazer exame que não tem necessidade. Já vi paciente dizer, doutor, fiz uma ressonância, fiz uma raio-x do pulmão, uma ressonância da cabeça, uma tomografia da barriga. Eu não sei nem que esse paciente não foi intoxicado por radiação, tá entendendo? Isso acontece demais, né? É o medo do medo, né? Até a gente conscientizar esse tipo de paciente, né, demora um tempo. Porque, segundo as estatísticas, até 20% dos pacientes, né, eles têm dificuldade de aderir ao tratamento, tanto farmacológico como não farmacológico, né? Entendeu? E também, tá? Tem a questão do abuso infantil e parenteral, né? Geralmente aqueles pacientes que sofreram abuso sexual na infância, né? Ele vai ter uma certa prevalência a desenvolver ataques de pânico, né, na sua idade adulta. Ou então, no início da adolescência. Entendeu? Sem dúvida. Também. Tenho aprendido muito isso, doutor. É muito interessante o que você está colocando, né? Porque o que seria nesse momento o ataque de pânico, onde vai colocar essa sintomas, seria o rompimento, o Freud vai dizer que é o rompimento supressivo, a consequência do estado de angústia. Uma vez que ele vai dizer que essa pode continuar o quê? Latente, inconsciente. Por isso ele vai chamar de neurose de angústia. Porque o que é neurose de angústia? Eu estou aqui, de repente nós estamos aqui, e de repente eu começo a sentir medo, eu começo a sentir pavor, minha mão começa a suar, e eu não sei por que isso. Poxa, eu era bonzinho. No caso de uma paciente, ela leu, olha, interessante, uma paciente, essa minha paciente, ela leu o nome numa igreja Domingos, com 13 anos de idade. E aí ela desmaiou. E desde esse dia para cá, ela vem sentindo toda essa sintomatologia, mas que não foi trabalhada. E agora, né, essa fobia, esse medo, que exacerbou o pânico. E agora ela está trabalhando. Mas uma coisa interessante também, doutor, que a gente pensa, é que essas manifestações são derivações, né, de representações, né, de evocações de sentimentos anteriores de angústia, como você falou. Tem todo um histórico. Não é do nada, porque você não nasceu assim. Importante que a ansiedade também é importante, porque é um mecanismo de defesa também. Mas a ansiedade exacerbada, aí que é o problema. E é por isso que é importante nós trabalharmos. E outra coisa também, eles estão buscando muito, eu percebo muito a questão do Google. Aí pega ali no Google, eu tenho isso, eu estou morrendo. Essa paciente chegou achando que está com tumor na cabeça, eu estou com câncer, eu vou morrer, e qualquer hora eu estou morrendo. Entende? Isso é muito interessante. Quanto mais ficar mais cedo, melhor. E assim também, que eu tenho visto nesse tempo todo, né, um aumento vertiginoso, tá? Em adolescentes, certo? Decorrente de casos de bullying que sofrem na escola. Tá? Sim. Demais mesmo, assim, vertiginoso. Impressionante isso daí, certo? Sério? Porque é muito comum você estar no plantão e chegar uma adolescente desmaiada, né? Com sintomas de ataque de pânico, né? Aí a gente atende o paciente. Ao final da crise, né? A gente vai questioná-la no caso. Minha filha, o que foi que você sentiu antes de desmaiar? Ela vai falar, não, que estavam debochando de mim, que teve briga na escola, o problema com o professor, não sei o que e tal. Então você tá crescendo de forma vertiginosa, né? Ainda mais nessa geração chamada geração Z, né? Que geralmente é essa geração que é ligada muito à questão de celular, de internet, né? De televisão, entendeu? Esses quadros de pânico tem aumentado exacerbadamente. Eu tive um paciente já também, que a mãe tirou o celular, né? Aí ele começou a desenvolver vários tipos de problema, tá? Dentre eles o pânico, a autoagressão, né? E... questão de compulsão também. Né? Compulsão. Gera também essa questão para a questão das drogas, né? Porque ele fica muito ansioso e essa ansiedade vai comer muito, toda hora está comendo, tem gerado muitas crianças obesas, né? O celular, porque estão toda hora comendo, e tem tudo uma reação, né, hormonal, cerebral, né, nessas crianças. Porque é importante também... Pode falar. Pode continuar. O que eu acho interessante, é importante que nós pensarmos que o pânico, seria, dizer assim, se a fobia é uma defesa contra a angústia
que nós chamamos na psicanálise de angústia de castração, o pânico ele pode ser situado como uma irrupção, uma irrupção direta e algo súbito, né? E intenção desse afeto de angústia. Por isso Lacan dizia que a angústia é o afeto que não engana, né? Porque essa manifestação sintomática no corpo, aparentemente, está fora de toda a rede de representação, de significações. Porque quando o pânico é algo que te pega, te irrumpe, subitamente, esse pavor noturno, né? Esse terror noturno que te pegou e, de repente, tu não sabe, tu desmaiou, né? Como uma forma de defesa, né? Por isso podemos dizer que o pânico teria uma representação exacerbada da fobia. Com certeza, com certeza. E assim também, doutor, a gente tem que ter uma atenção especial a esses pacientes que sofrem de pânico, entendeu? Porque algum deles, como eu falei até no começo, pode desenvolver tendências ou ideias suicidas, né? O desespero é tão grande, né, por causa da crise, né, que às vezes ele pensa que até ele tentar contra a própria vida vai mais palatável, né, do que ele continuar sofrendo esse tipo de problema, né? E assim, já passando um pouco para a parte do tratamento, né, como você falou, né, tem o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, tá? Não medicamentoso, você vai pela psicoterapia, né, que é a psicanálise, né, a questão da psicologia. E assim, a prática médica, né, o que eu geralmente, né, eu tenho visto que tem uma certa resolutividade. Antes de iniciar o tratamento medicamentoso, eu encaminho o paciente ou psicanalista ou psicólogo que tem no município, certo? Sempre orientando o paciente a retornar no consultório, tá? Desses pacientes, tá, uns 30% a 40% pode necessitar do uso do tratamento farmacológico, certo? Que mesmo com todo empenho, né, com o tratamento da psicoterapia e tudo, ele vai ter que vai ser necessário o uso de medicamento, certo? Aí a gente vai entrar na questão do tratamento. Depois que eu terminar aqui, o Zé Aldo pode até falar da questão da psicoterapia, que eu acho que é importante, né? O que eu acho interessante, no contexto psicanalítico, passando essa bola, é que para a psicanálise, o pânico, é importante para nós psicanalistas, o pânico corresponde, anotem isso, caso queira, para a psicanálise, doutor, o pânico corresponde a um afeto extremo de angústia, né? Que é despertado por esse confronto súbito, né, do sujeito com esse seu desamparo. Por isso Lacan vai dizer, o grande psiquiatra, psicanalista, ele vai dizer que a angústia é um afeto que não engana. Porque o pânico, ele expressa, podemos dizer, o fracasso do sujeito em atender o quê? Em atender às exigências dos seus ideais, como você falou anteriormente, os valores, né, que a sociedade atual, podemos dizer, prega. Então, o pânico seria aqui um fracasso, onde todo esse mal-estar, essa angústia está suspenso no ar, está flutuante, e eu não sei como lidar, e eu não sei como trabalhar. E aí eu tenho que sintomatologizar, né, sintomas corporais, essa sintomatologia corporal, como uma maneira de defesa, até mesmo para eu não enlouquecer. Uhum. Até eu, para não enlouquecer, uma tremedeira, paralisia no rosto, taquicardia, mal-estar, né? Para quê? Para que eu não enlouqueça. Porque se toda essa energia, esse quanto de energia ficar, se a pessoa não conseguir elaborar, e a pessoa que já tem essa sensação de loucura, ele enlouquece. É por isso que muitos saem, o pânico é essa cortina em branco, que a pessoa pegou, sai correndo, sai gritando, onde todos os amuletos fracassaram, onde todas as defesas despencaram. Né? Pois é. Aí no tratamento farmacológico, né, assim, é até uma parte de certa forma polêmica, entendeu? Mas eu estou pegando aqui como o livro Duncan, né, como base de evidência, tá? O que ele fala que o medicamento base de evidência A, tá, são os inibidores da receptação da serotonina, tá? É a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina e citralopram, né?
Agora, o que a gente vê demais chegando no consultório é paciente que faz uso indiscriminado de benzodiazepínico, é o diazepam da vida, né? O paciente chega até com dependência, né, grave, né, por causa do uso desse medicamento. Não que os benzodiazepínicos não possam ser feitos, né? Eles devem ser feitos, mas associado, tá, com o uso por exemplo, de uma paroxetina, tá? Porque o benzodiazepínico também ele tem um fator hipnótico. Ele é ansiolítico, né? Mas também ele tem um fator hipnótico. Aí o paciente que já sofre com insônia, ele vai se beneficiar do uso do benzodiazepínico, né? Então, e esses medicamentos, né? O ideal seria, né, que ele tivesse início, meio e fim, certo? Você não vai pegar e deixar o paciente fazendo uso de psicotrópicos, né, o resto da vida, não. Tá? O ideal é depois que o paciente está estabilizado, né? Depois que tem uma interação, né, com a psicoterapia, né? Vendo o desenvolvimento desse paciente, a gente fazendo o desmame desse medicamento aos poucos. Tá? Até chegar um momento que, se fosse possível, né, de ele seguir o rumo da vida dele normal, sem o uso, né, de nenhum outro artifício. Né? Isso daí que seria o essencial. Mas o que a gente vê é que tem pacientes, né, que realmente necessitam do uso dos fármacos, tá? E principalmente dos inibidores, tá? Da serotonina. Né? Tem paciente aí que usa durante o tempo e no momento do desmame, né, para tirar, pode ter até uma regressão do quadro dela, entendeu? É bem complicado. Essa questão da farmacologia, do tratamento farmacológico é complicado, né? Porque nem todo paciente também... Pode falar. Sim, pode dizer. Pode falar. Porque nem todo paciente também quer aderir ao medicamento. Pelo simples fato dele achar também que vai ficar dependente do uso do medicamento, que vai ficar viciado ao medicamento, né? Isso aí também pode atrapalhar o tratamento, né? E como eu falei, alguns pacientes podem ter tendência suicida, né? Esse paciente tem tendência de ideia suicida, a gente tem que entrar logo com o medicamento para evitar um desfecho trágico futuramente, né? E assim, com relação ao tratamento farmacológico, tem outros, né? Tem antidepressivo tricíclico, entendeu? Que a gente pode fazer uso. Mas eu botei aqui mais o de evidência A mesmo, entendeu? Que esses outros é mais evidência B. Eu botei mais evidência A, segundo o Duca, né? E com relação ao acompanhamento desse paciente, tá? O paciente desse chega no meu consultório, tá? Eu recomendo logo ele, na próxima semana, né, após o diagnóstico, né, início de tratamento, ele retornar ao consultório para uma avaliação. Né? Tá tudo bem, tranquilo? Retorne com 15 dias. Certo? E sempre fazendo o monitoramento desse paciente. Você não pode pegar e deixar esse paciente lá solto, não. Você tem que ficar acompanhando ele, tá? Se possível, mensalmente. O ideal seria pelo menos isso, mensalmente. Né? Para não deixar que tenha recaída, né? E assim, às vezes o paciente tem alguma intolerância medicamentosa, entendeu? A gente tem que substituir os medicamentos por outros, ou associar com outro medicamento, né? Essa questão da farmacocinética para tratamento da síndrome do pânico também é imensa, né? É imensa mesmo, né? E assim, eu acho... Oi. Teve um comentário aqui no chat que falou assim, o seguinte, que a pessoa tem síndrome do pânico, só que quando bebe sente um alívio de sintoma e depois retorna. No caso, como você poderia explicar? Assim, olha, isso aí pode gerar casos graves de alcoolismo. Entendeu? Pelo simples fato de ele fazer uso de uma droga, tá? Que é o álcool, né? E isso daí transforma ele até num dependente, certo? E outra coisa também, ele pode estar sentindo esse bem-estar no momento que ele está bebendo. Mas após passar o efeito do álcool no organismo dele, tá? Ele pode desenvolver quadros seríssimos, ou até piores, né? De ansiedade. Né? Isso aí é muito relatado, né? Geralmente no consultório. Né? No momento ele tá usando álcool aqui, tá tranquilo, até ele tá interagindo com os outros colegas. Né? Mas após o dia seguinte é que realmente complica. Né? E outra coisa também, outros pacientes que eu não falei ainda, fazem de uso de droga psicoativa, né? Geralmente cannabis. Eles têm de desenvolver também, ser mais propício também a desenvolver quadros severos, né, de transtorno de pânico ou ansiedade também. É muito importante o que o doutor falou aí, a questão que se percebe. Mas, desculpa, Exato, só assim, mas não é recomendado, tá, ele sofrer desse tipo de problema e usar bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, não, entendeu? Não é recomendado, não. Tá?
É importante essa questão do tratamento psicoterápico com tratamento medicamentoso, porque o tratamento psicoterápico ele vai desmamar esse paciente. Só que o que se percebe é que o que Freud chama, eu acho muito interessante, e que eu tenho percebido em alguns pacientes, é que, em muitos pacientes, é que é esse ganho secundário da doença. As pessoas, às vezes, não querem se separar do medicamento, às vezes cria, não estou dizendo que é generalizando, mas é o que nós chamamos na psicanálise de parceiro sintoma. O paciente está indo bem, indo bem, mas lá na frente ele se sabota. Parece como uma forma de chamar atenção, uma forma de ficar naquele lugar do mimimi, do coitadinho. É isso que Freud chama ganho secundário da doença e que Jacques Millet chama parceiro sintoma. Porque a pessoa muitas vezes não quer se haver com o seu sintoma, com o seu mal-estar. Ele quer ficar preso ali. E aí é que você percebe muitas pessoas passando por toda essa sintomatologia, mas não procuram tratamento. Né? Não querem falar. Né? Não querem falar, por exemplo, depressivo. Lacan vai dizer que a depressão seria uma covardia moral. Por quê? Porque o sujeito não quer se implicar com o seu sintoma. E muitas vezes a depressão é uma depressão endógena ou pode ser uma depressão emocional que não precisa tanto de medicamento. Mas a pessoa tem um remédio. Eu já atendi paciente, doutor, que o familiar chega, tem a caixa de remédio lá, passa uma semana, um mês, 2 meses, sem tomar. Mas na hora que só tem um remédio, um comprimido, ele começa a ter toda aquela sintomatologia. Olha a dependência. Né? Porque colocou isso como um amuleto. Um amuleto. E vemos muito isso hoje na sociedade. Como a válvula de escape também, né, Zé? Como a válvula de escape também, né? É como essa pessoa que está ansioso, aí não vou beber para me sentir melhor, mas amanhã isso vai aumentar mais, aí eu vou beber de novo, vou fumar, vou fazer essa série de coisas, uma maneira de encobrir toda essa sintomatologia. E aí pode gerar um quadro de dependência e essa pessoa até se tornar alcoólatra. Né? Porque ele não quer lidar, ele não quer trabalhar suas questões, ele não quer trabalhar isso que está ali lhe alfinetando, essa pedra no meio do caminho. E ele prefere pegar essa pedra e colocar por aí e ir tropeçando na vida o tempo todo, em vez de buscar um acompanhamento psicanalítico, medicamentoso, ambos trabalhando juntos, para poder melhorar. Porque é o ganho Eu acho também, Gisaldo, que essa questão da não procura do tratamento, da dificuldade do paciente tem de se expressar, por exemplo, com o psicanalista, né? Eu acho também que é fato dessa sociedade individualista que a gente vive hoje, né? Muito globalizada, entendeu? Onde cada um fica no seu canto, né? E conversa por WhatsApp, às vezes as interações sociais, né? Estão praticamente quase que, se não quase todas, até abolidas, né? Porque hoje em dia os jovens, né, só querem se comunicar através de aplicativo, de celular. Não tem mais aquela interação que tinha antigamente na nossa época, por exemplo, né? Jogar uma bola no final da tarde com os amigos, tudo, né? E eu acho que isso aí também é um fator, né? Nós estamos vivendo o que nós chamamos na psicanálise, Jorge Fobb fala muito isso, o curto-circuito da palavra. As pessoas não se comunicam mais, as pessoas não se relacionam mais. Hoje está mais uma relação com o objeto do que com o próprio sujeito. Hoje você chega numa mesa, de repente está todo mundo no celular, ninguém conversa. Então isso é o problema e é isso também que muitos pacientes optam para o medicamento porque eu não tenho que falar nada para ninguém. Eu vou tomar o calabouço. Né? O calabouço acabou. Não estou dizendo que não é importante, mas é importante também que você fale, que você se implique com o seu mal-estar, porque chega um momento também que esses medicamentos, se eu estiver enganado, me corrija, doutor, vai ser preciso um mais forte, outro mais forte, porque chega um momento que ali não dá mais conta. Ele vai ter que ficar fazendo associações de medicamento, entendeu? É isso aí. Porque eu acho que a importância do tratamento medicamentoso é ele ser adjuvante, né, ao tratamento, à psicoterapia, né? Isso aí é que a literatura realmente, né,
ela deixa bem explícito, né? Que tem que ser os dois juntos, né? Como você falou, os dois andando de mãos dadas, né? Tratamento Exatamente. medicamentoso com a psicoterapia. Então, o que é importante isso, que nós estamos vendo isso em todos os jornais, né? Temos a depressão, temos hoje, eu falei do curto-circuito da palavra, que as pessoas não falam, quando a gente não fala, a gente complica. E o que é que acontece hoje? As pessoas não conseguem nomear, porque o pânico seria aquilo que eu não consigo nomear, é aquilo que está flutuante, é aquilo que me escapou. Eu não sei como dar conta, né? E aí você vê essa sensação de angústia, desse mal-estar, né? Porque quando a angústia, isso é muito importante, quando a angústia não fica velada pelo sintoma, o que acontece? O sujeito se vê face a face com ela. Então, o próprio sintoma será ou é uma defesa contra esse mal-estar, contra essa angústia. E aí é o que você vê aonde esse sintomatologia de angústia, como você falou anteriormente, na adolescência, naquele processo das marcas no corpo, né? Uhum. Porque a angústia está suspensa, está flutuando, e eu não sei onde colocar. E aí eu coloco na pele, faço marca na pele, escrevo na pele, né? No corpo, com uma tentativa de escrever a marca de uma história, né? De que o sujeito ele não conseguiu, né? Não conseguiu se apropriar, ele não conseguiu se lembrar, né? É uma lembrança, podemos dizer, uma lembrança sem memória e sem lembrança. Que é o corpo. E os quadros de automutilação também, né? Tem explodido mesmo, né? Entendeu? É coisa que a gente não via antigamente, né? Não é do jeito que está agora, não, né? Hoje em dia, se você está no seu ambulatório, né? Semana passada mesmo, eu encontro uma paciente dessa minha. Uma paciente, se não me engano, tinha 14 a 15 anos, né? Que estava se automutilando. A mãe já estava desesperada, não sabia o que fazer, entendeu? Aí eu perdi para ela, pastor, você viu isso aonde? Que eu estudei automutilação, eu vi na internet. E na hora que eu pratico o ato, né? A dor que eu tô passando, ela some, né? É isso que me foi relatado. Entendeu? É uma maneira, essa cicatriz, podemos dizer, deixada por esse ato, o que é que ela vem fazer? Ela vem fazer uma função de uma memória, né? De uma memória escrita, né? No caso da realidade, nesse caso, essa memória é escrita no próprio corpo, na própria pele, que nós chamamos o eu-pele. Entende? Esse eu-pele. Por isso, na escarificação, a pele é promovida num contexto de um lugar, um contexto de descrição, podemos dizer assim, onde a cicatriz ela é deixada pela escarificação, e aí isso se constitui como uma memória que está suspensa, perdida, que se constitui e que passa a se localizar na própria pele. É como Freud tem um texto de recordar, repetir e elaborar. Eu lembrei agora desse texto de Freud, que ele vai falar que aquilo que você não recorda, você repete. Recordar, repetir, elaborar. E é preciso. Enquanto você não elabora, tudo isso, toda essa questão inconsciente vai se apresentar de forma sintomatológica. Como na ansiedade, como no pânico, como no próprio corpo, que seria essa esvaziação desse mal-estar, dessa própria angústia, da qual a pessoa, o sujeito é atravessado, que ele não consegue lidar e que tem que se cortar uma maneira de esvaziamento de todo esse mal-estar. Como você colocou anteriormente, doutor, que quando a pessoa se corta, ele se sente melhor. Né? Parece que é como um balão que... Entende isso? Isso é muito importante. Pois é, doutor Zé Aldo. Um tema relevante demais, né? Assim, no nosso dia a dia, entendeu? É importante realmente, né, ter essa discussão, né, entre a equipe multidisciplinar, né? Muito importante para poder até tratar melhor esse paciente, né? Acolher melhor o paciente, que isso aí também é importante, o paciente se sentir bem acolhido no momento de uma consulta, tanto com o médico como com o psicanalista, né? Até para ele poder se expressar, falar do que ele está sentindo,
né? Já que a maioria desses pacientes tem dificuldade, né, de verbalizar o que ele sente, né? Então, isso é de extrema relevância, de extrema importância, né? E assim, doutor, eu queria agradecer o espaço, né, que foi dado, entendeu? Falar que quando precisar, né, escolher outro tema também, estou sempre à disposição, tá? Sempre nesse horário também, das 8, né? De 8 em diante, né? E agradecer, né? E a audiência também, né? Se tiverem alguma dúvida, podem postar na minha caixinha lá do Instagram, né? Eu vou responder com o maior prazer. Pode postar você que está aí no programa. Aldo, Oi, só pode falar. para avisar que está faltando 4 minutinhos para as 9. Aí a gente fica, Tá. vocês resolvem a questão. Tá ok. Tranquilo. Assinaram para nós, viu, Fabio? Está terminando, que é para a gente dar as considerações. Então, isso é importante, gente, que nós trazemos. Não chegamos a falar aprofundadamente na depressão, né? É outro tema que a gente pode trabalhar. A gente pode só no outro dia, né? Com a depressão, que também é o mal do século. O mal do século é a depressão, né? O mal do século. Que afeta desde criança, adulto, idoso, não escolhe cara, nem rosto de ninguém, afeta todo mundo. E assim, como você falou, né? Tá interligado. Tá interligado o quadro de pânico, com depressão, com automutilação, com suicídio, entendeu? Que é outro tema também que a gente pode também discorrer também sobre suicídio, né? Sim. Entendeu? E assim, a gente tem que. É conversando que a gente se entende, como fala, né? Assim, trocando experiência, né? Eu acho que isso que é importante, né? É sempre tentar evoluir profissionalmente. Exatamente. Né? Sempre pensando no melhor atendimento, melhor acolhimento dos pacientes. Eu acho importante esse diálogo, doutor, porque para levar esse conhecimento ao público de uma forma, não de uma forma academicista, mas de uma forma coloquial, um bate-papo gostoso, né? Que podemos levar conhecimento. E foi com esse intuito, né? Foi com esse pensamento que eu pensei nesse programa, além do divã. Né? Porque é que eu vou trazer filósofos, pensadores, poeta, vou fazer uma live sobre mitologia e psicanálise, né? A Fabíola está aí, a minha coordenadora, sem ela eu não existo. Né? Obrigado, Fabíola, por estar aqui comigo. Então, é importante esse debate. E você que está nos assistindo, coloque na caixinha suas observações, sua dúvida. Qual é a pergunta que você gostaria de fazer, ou a mim, ou o doutor Marco? Nesse momento, aproveite. Você pediu que não devemos perder a oportunidade, né? A oportunidade é muito importante, né? Com certeza. Lembrando que a gente vai abrir a caixinha de sugestões novamente para o mês de outubro, aguardando as ideias, sugestões, dúvidas, para que a gente possa desenvolver o próximo programa além do divã. Tanto da área com o José Aldo, somente com a parte dele, da psicanálise, também podemos ver a possibilidade, até com o Dr. Maico novamente aqui, né, José Aldo? Isso. Entendeu? Quiserem, estou à disposição, né? Na hora que precisar, geralmente nesse horário das 8 da noite, né? Eu estou geralmente às quartas, eu estou sempre à disposição. Né? Quiser falar de tema também mais voltado à medicina também, né? Como o Zé Aldo falou, de forma até, não de forma coloquial, falar de forma que o povo entende, né? Que não adianta a gente ter linguagem acadêmica aqui e o pessoal entrar no ouvido e não absorver o que a gente está falando, né? É de extrema importância, realmente. Esse programa é feito para você, né? Bom, eu vou fazer minhas considerações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Maico. É uma honra para mim tê-lo no programa Além do Divã. Né? Gostaria de agradecer a Fabíola por estar fazendo essa ponte entre a gente e estar trabalhando comigo. E agradecer todos os participantes que estão aí, né? Pela sua presença, pela sua participação. E que nós estamos aqui a sujeito, né? Querendo a opinião de vocês, o que vocês gostariam de trabalhar, o que vocês gostariam que nós acrescentássemos, quais os temas vocês gostariam e quais os profissionais vocês gostariam que nós trouxéssemos para o Além do Divã. Então, sempre como eu digo, o programa Além do Divã é feito para
para você e por você, né? Para trazer todo esse conhecimento de uma forma bem, podemos dizer, coloquial, não academicista, e que toda quarta-noite nós possamos estar aqui batendo um papo legal sobre a psicologia, psicanálise, medicina, psiquiatria, filosofia, política, religião. É um tema, além do divã, é para você. Meu muito obrigado a todos que participaram. Passo a palavra para o Dr. Maicon, para a Fabíola. É agradecer, né, o doutor Zé Aldo, né, por eu ter disponibilizado espaço, né, a Fabíola por ter intermediado também esse papo, essa conversa, né, e assim, como eu falei, né, anteriormente, um tema de bastante relevância, né, que a gente aqui tentamos, né, explanar ele, né, de forma que o povo entenda, a verdade é essa, né, de uma forma que o povo entenda, né, e assim, sempre estou à disposição de tirar dúvida, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, é só botar na caixinha lá do Instagram, que a gente vai responder com o maior prazer, certo? E se precisar também o programa, sei lá, algum tema, né, que não seja nem tanto voltado assim para a psicanálise, ou mais voltado para a medicina, entendeu? E se for de interesse público também, né? Estou à disposição também, entendeu? Muito bom o programa, né? Muito democrático também, que isso é importante falar também. Muito democrático, né? E é isso aí, evoluindo sempre, né? E procure tratamento, acompanhamento, você que eu quero deixar essa deixa, você que está passando por pequenos picos de ansiedade, procure um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, psicanalítico, não deixe de exacerbar, né? Não deixe de se tornar algo mais grave. Então, procure você um profissional, médico, psiquiatra, psicanalista, psicólogo. O importante é que, eu sempre digo, doutor, que a saúde psíquica, a gente busca tanto a saúde física, né? Mas se esquece que 90% de todos os nossos adoecimentos somáticos vem do nosso psiquismo. Então, é importante nós tratarmos o nosso psiquismo, assim como nós tratamos o nosso corpo, né? Então, é importante nós trabalharmos. E assim também, é como você falou, né? O paciente está passando por algum desses problemas que a gente falou, que a gente explanou aqui essa noite, né? Não deixar exacerbar, como você falou, porque isso aí pode levar até um desfecho mais demorado, né? Da resolutividade mais demorada, né? Desse processo, né? Que ele está sentindo. Se ele tiver no início dos sintomas, né? Se atuando rápido com a psicoterapia e tudo, né? O desfecho sempre tende a ser melhor no início da patologia. Exatamente. Doutor Maicon, falar para a Fabíola. Antes da gente encerrar, a gente poderia deixar onde a gente pode lhe encontrar para atendimento profissional? Instagram. Atendimento ambulatorial. Olha, aqui em Chapadinha, no momento, eu trabalho em 3 municípios. Trabalho em Vargem Grande, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, tá? No momento, eu não estou atendendo aqui em Chapadinha ainda. Não? No momento. Mas, assim, eu moro em Chapadinha, por exemplo, né? E de vez em quando eu atendo aqui em casa mesmo, um amigo, um paciente vem, manda mensagem. Eu trabalhei nessa região todinha, entendeu? Matarrão, Manapurus, Chapadinha pra cá. Aí, né? Sempre a gente tenta atender os nossos pacientes, entendeu? E assim, como eu falei, qualquer dúvida que o pessoal tiver, botar na caixinha aí do Instagram, né? Mandar um direct, né? A gente tende a ver a melhor forma de atender o paciente. Fabíola, é com você agora. A gente agradece a participação do Dr. Maicon hoje, a disponibilidade e a prontidão para próximos eventuais, além do Divan, que vai estar aqui com a gente novamente. E o tema de hoje foi abordado, foi a síndrome do pânico, foi um diálogo entre a psicanálise e a medicina. E o programa vai ficar gravado aqui na rede social de José Aldo. Vocês podem revê-la novamente, caso desejem compartilhar, fiquem à disposição. E a gente espera vocês aqui quarta-feira novamente com o Além do Divã, com outra temática. E durante a semana a gente vai divulgar qual será o tema que a gente vai trabalhar. E lembrando que o José Aldo também ele ministra o curso de psicanálise todos os sábados. E nesse sábado também a gente vai ter mais uma aula, que é uma leitura introdutória a Lacan. E a gente agradece a participação de todos e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.
Obrigado, Fabiola. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Fabiola. Tá bom. Boa noite. Obrigado, doutor. Ah.